Você já destruiu alguém. Talvez não saiba disso, talvez não tenha sido com intenção, mas se você já comentou, compartilhou, curtiu ou simplesmente ficou em silêncio enquanto a multidão apontava, você fez parte disso. E o mais perturbador de tudo? Provavelmente naquele momento você se sentiu certo. Fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar sobre como o seu cérebro funciona quando entra numa onda de julgamento vai mudar a forma como você usa a internet a partir de hoje. Bem-vindo ao canal Mente Sombria. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você feche os olhos por um segundo e pensa numa pessoa que você odiou na internet. Não precisa ser muito tempo, uma semana, 3 dias, um dia inteiro scrollando comentários sobre alguém que você nem conhece pessoalmente. Você lembra da certeza que sentia? Da raiva que parecia completamente justificada? Da sensação de que dessa vez você tinha certeza? Agora me responde uma coisa honesta. Você tinha todos os fatos? Você leu o contrato? Você ouviu os dois lados? Você viu mais do que um corte de 15 segundos editado por alguém que queria que você reagisse? Ou você só sentiu? E quando você sentiu, o cérebro tratou aquela sensação como verdade. É aí que começa o problema. O ser humano não foi feito para processar julgamento rápido, pelo menos não desse jeito. Por milhares de anos, quando alguém da tribo fazia algo errado, havia um processo, havia conversa, havia testemunhos, havia tempo. O julgamento era lento porque as consequências eram reais e irreversíveis. A internet colapsou esse processo em segundos. Hoje você vê um print, sente uma coisa e decide. Em menos tempo do que levaria para ler um parágrafo inteiro, o seu cérebro já formou uma opinião, já escolheu um lado e já está procurando confirmação para o que acabou de sentir. E não é fraqueza sua, é neurologia. O cérebro humano tem um sistema de detecção de ameaças sociais que é absurdamente rápido. Quando você vê alguém sendo apontado por um grupo grande, o cérebro processa aquilo como um sinal. E o sinal diz, escolha um lado antes que seja tarde. Porque por milhares de anos, ficar do lado errado da tribo tinha consequências físicas. Então, quando a internet inteira aponta para alguém, o seu cérebro não está funcionando como um juiz. Está funcionando como um sobrevivente. E sobrevivente não espera evidência. Sobrevivente reage. Mas tem algo que o seu cérebro não te conta enquanto você reage. Existe um mecanismo chamado superioridade moral, e ele libera dopamina. Quando você olha para alguém sendo destruído e pensa, eu jamais faria isso, o seu cérebro recebe uma recompensa. Pequena, mas real. Você se sente melhor sem precisar melhorar nada. Você se sente limpo apontando a sujeira do outro. É por isso que cancelamento vicia. Não é só indignação. Não é só justiça, é entretenimento disfarçado de virtude, e o algoritmo sabe disso. Raiva aumenta tempo de tela, indignação aumenta compartilhamento, superioridade moral aumenta comentário. Então, o sistema te entrega exatamente o conteúdo que vai fazer você reagir mais, clicar mais, compartilhar mais. Não para te informar, para te manter dentro. E cada vez que você entra numa onda de julgamento, o sistema aprende que aquilo funciona com você e te entrega mais, e mais, e mais, até você estar num loop de raiva constante, achando que está apenas sendo uma pessoa justa e informada. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem um vídeo novo aqui. Agora eu preciso te mostrar o caso que melhor ilustra tudo isso. E talvez você não goste do que vai ouvir. O nome é Alan Jesus. Se você esteve na internet entre 2022 e 2023, você sabe quem é, ou pensa que sabe. A narrativa que dominou era simples e fácil de odiar. De um lado, um jovem humilde do interior da Bahia, que explodiu nas redes com uma frase e um sorriso genuíno. Do outro, um empresário que teria se aproveitado desse jovem, ficado com a maior parte do dinheiro, controlado sua imagem e explorado seu talento. Explorador, ladrão. Vilão perfeito. A internet não precisou de mais nada. A história vendia sozinha. O que veio a seguir foi uma avalanche. O nome de Alan Jesus virou sinônimo de exploração. Parcerias evaporaram. Contratos foram cancelados. Oportunidades sumiram. Comentários com milhares de curtidas descreviam um homem que a maioria nunca tinha encontrado, nunca tinha ouvido e nunca tinha lido um parágrafo sequer sobre os bastidores reais do que tinha sido construído. Só que aqui está o que a maioria não te contou.
Antes do viral, antes dos contratos milionários, antes de qualquer marca chegar perto do Luva de Pedreiro, Alan Jesus estava lá. Investiu dinheiro próprio, estruturou a operação, criou estratégia de distribuição, levou o conteúdo para plataformas, para marcas, para o mercado. Havia um trabalho real por trás daquela espontaneidade que o público via na tela. Mas quando a narrativa virou, esse contexto foi descartado. Porque a internet não queria complexidade, queria culpado, e culpado estava escolhido. A Justiça do Rio de Janeiro teve outra avaliação, reconheceu quebra contratual por parte do influenciador. Deu ganho de causa ao empresário com determinação de pagamento envolvendo multa, reembolsos e indenizações milionárias. E sabe o que aconteceu quando isso foi noticiado? Silêncio. Nenhuma onda, nenhuma hashtag, nenhum corte viral pedindo desculpa para o homem que tinha sido destruído em praça pública meses antes. Porque a internet é absolutamente barulhenta para derrubar alguém e quase completamente muda para reconstruir. E aqui está o ponto que mais importa nessa história. Este vídeo não é sobre defender Alan Jesus ou sobre quem tinha razão no contrato. É sobre você. É sobre o impulso de virar juiz numa história que você não estudou. Quantas pessoas você já condenou com base na versão mais emocional, mais viral e mais conveniente? Porque a internet transforma pessoas reais em personagens. O mocinho perfeito, o vilão perfeito, a vítima ideal, o monstro ideal. E pessoas reais não cabem nessas caixas, elas acertam e erram. Têm interesses, versões, contratos, emoções e contextos que nunca vão aparecer num corte de 15 segundos. Mas contexto é lento, e lento não vira trend. Existe um fenômeno psicológico chamado Primacy Effect. A primeira versão de uma história que chega até você se instala no cérebro com uma força desproporcional. As versões seguintes, as correções, as nuances, chegam depois, e o cérebro já formou uma estrutura. Ele não desfaz com facilidade. Ele tenta encaixar as novas informações na estrutura que já existe. É por isso que a absolvição nunca emociona como a queda. O pedido de desculpas nunca alcança quem viu o ataque. A correção nunca viraliza como a acusação. E a pessoa do outro lado fica marcada não pelo que ficou provado, mas pelo que foi sentido. E agora vem a parte que eu preciso que você ouça com cuidado. Quando você participa de um linchamento digital, mesmo com um comentário pequeno, você sente que a sua ação é quase nada. Eu só comentei, eu só compartilhei, eu só dei a minha opinião, mas milhares de só viram uma avalanche. E a pessoa do outro lado não recebe um comentário, ela recebe 10 mil, 20 mil. Ela acorda, abre o celular e vê o próprio nome sendo repetido por pessoas que nunca a conheceram. Vê o próprio rosto transformado em meme. Vê a própria história sendo contada por pessoas que leram um print e acharam que entendiam tudo. Você não vê o peso porque está segurando apenas uma pedra, mas ela sente a montanha inteira caindo. Então, o que fazer com tudo isso? A resposta não é parar de ter opinião, não é defender todo mundo, não é fingir que as pessoas não erram ou que injustiças não existem. A resposta é uma palavra só: pausa. Antes de comentar, espera. Antes de compartilhar, pergunta: eu sei disso ou eu só senti isso? Antes de chamar alguém de criminoso, de explorador, de monstro, pergunta: existe decisão? Existe prova? Existe contraditório? Existe alguma versão dessa história que eu ainda não ouvi? E antes de entrar numa onda, faz a pergunta mais difícil de todas: por que eu quero tanto que essa pessoa seja culpada? Essa pergunta dói, porque às vezes você quer que alguém seja culpado para se sentir melhor do que ela. Às vezes, você quer ver alguém cair porque alivia uma frustração que não tem nada a ver com essa pessoa. Às vezes, você chama de justiça uma vontade antiga de punir. Mas o cérebro pode mudar. Neuroplasticidade não serve só para esquecer alguém ou largar um vício. Também serve para treinar uma pausa entre o estímulo e a reação. No começo é pequena, 1 segundo antes de comentar, 2 segundos antes de compartilhar, 1 minuto antes de repetir uma acusação que você não verificou. Depois essa pausa cresce, e onde antes existia impulso, começa a existir escolha. Você não precisa ser o carrasco de ninguém para provar que tem caráter. Às vezes o gesto mais difícil e mais maduro é não participar da multidão. É ver todo mundo apontando e ainda assim ter coragem de dizer uma coisa simples: eu não sei o bastante. Isso não é fraqueza. É a coisa mais rara que existe na internet hoje.
Da próxima vez que você abrir o celular e encontrar uma pessoa sendo transformada em vilã, lembra disso. Talvez você esteja vendo justiça, mas talvez esteja vendo um espetáculo. Talvez você esteja defendendo a verdade, mas talvez esteja apenas obedecendo a uma narrativa. E talvez naquele momento você não esteja julgando, você esteja sendo o carrasco. Se esse vídeo fez você pensar em alguém que você julgou sem ter todos os fatos, compartilha com quem precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui. Eu sou o canal Mente Sombria. Até amanhã!